Apesar de eu estudar a Bíblia há muitos anos, eu pouco compreendia do livro de Apocalipse, até 2018, quando recebi, assim, a compreensão e a interpretação do livro como um todo. Claro, existem muitos mistérios ainda a se revelar, né? Muita coisa que a gente ainda não compreende, mas de uma forma global, o livro, vendo que ele relata com detalhes a história da humanidade, desde o Cristo até o final dos tempos, que está chegando aí, né? O Apocalipse foi escrito por João, né? O apóstolo João, que é aquele apóstolo que Jesus mais amava, ele mesmo diz, né? Um discípulo muito querido, muito próximo do Cristo. E ele foi o único apóstolo que não foi martirizado, que não foi assassinado depois, né? Pela pregação. Ele foi preso, sim. E quando ele estava preso nessa ilha de Patmos, né? Uma ilha penitenciária, ele escreveu o Apocalipse. Ele já era velho, né? E ele começa escrevendo umas cartas para as igrejas, que também é tudo muito simbólico, mas a gente não vai comentar essa parte. A gente vai comentar mais a parte do livro dos 7 selos, que é o livro da redenção humana. Ele começa tendo uma visão altíssima do trono da divindade e vê na mão desse que está no trono um livro enrolado, né? Escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Né? Aqueles livros da antiguidade eram rolos e os selos lacravam. Né? Então, 7 lacres, 7 selos. E o João chorava muito porque ninguém podia abrir aqueles selos. E aqueles selos representavam, né? Aquele livro representava a história da humanidade. E abri-lo era abrir a redenção da humanidade. E por isso ele chorava muito, porque ninguém era capaz de resolver o problema da humanidade. Até que ele viu um cordeiro ensanguentado, né, que representa, obviamente, o Cristo e o sacrifício que ele fez pela humanidade. E ele, então, começa a abrir os selos. Ele abre o primeiro selo e tem lá um cavalo, sai um cavalo branco com um cavaleiro com um arco. O cavaleiro tinha um arco, deram-lhe uma coroa. Ele partiu vencedor e para vencer ainda. Bom, o Apocalipse fala muito em cavalo. Todos vão ser cavalos e mais para frente outros cavalos e crinas de cavalos. E o cavalo tem um papel muito importante, muito que eu vejo que é muito essa coisa da iniciativa, da ação. Então esse cavalo branco representa o próprio Cristo, que tinha na mão um arco, que eu entendo que é o arco-íris, que é um símbolo da divindade. E deram-lhe uma coroa de espinhos, né, devido à nossa situação. Ele partiu, né, vencedor e para vencer ainda. Apareceu outro cavalo, vermelho, e ao seu montador foi concedido o poder de tirar a paz da terra, para que os homens se matassem entre si. Entregaram-lhe uma grande espada. O segundo selo é um cavalo vermelho, e ele representa a guerra, né? Ele representa o milênio que se passou, os primeiros 1000 anos, 900 anos, que se passaram aí, que foi como surgiu o islamismo, então surgiu essas guerras religiosas dos cristãos com os islâmicos e tudo isso estava acontecendo já ali no século 9, 10, né, até lá. O terceiro selo é um cavalo preto, cujo montador tinha uma balança e ele gritava: um litro de trigo por 1 denário, 3 litros de cevada por 1 denário. Quanto ao óleo e ao vinho, não causes prejuízo. Esse representa o surgimento do capitalismo. Com o surgimento do capitalismo, começa a surgir a burguesia, uma classe que não era contemplada, não era bem vista pela igreja, porque a igreja proibia o lucro, a usura. Então começou a surgir essa necessidade de romper também com a igreja, de alguma forma, encontrar um jeito de poder ser abençoado também nessas práticas condenadas. Viu um cavalo esverdeado. Seu montador chamava-se Morte e o Hades o acompanhava. Foi-lhe dado poder sobre a 4ª parte da terra, para que exterminasse pela espada, pela fome
pela peste e pelas feras. Esse quarto selo representa a baixa Idade Média, quando aconteceu a peste negra, né, que matou 1/3 da população da Europa. Isso veio para chacoalhar aí um pouco, para ver se a humanidade acordava dos seus enganos. O quinto selo, ele é fora do tempo, né? Porque ele representa o mundo espiritual, onde não há tempo. Então ele fala dos santos, né? Que já estavam recolhidos ao longo da história aí, como que esperando o desfecho da história da redenção da humanidade, até que o número se completasse, né, desses santos, porque Deus não vai deixar ninguém para trás, então ele não pode interromper, né? É como a parábola de Jesus, não vai arrancar o joio, pode estragar o trigo. Então é por isso que Deus permite essa situação nossa, convivendo as pessoas de má índole, né, com os santos, com aqueles que querem o bem, para que esses possam ter o tempo de se desenvolver e alcançar o ponto que precisam alcançar para poder ser recolhidos como a realeza de sacerdotes. Houve um grande terremoto. O sol tornou-se preto como um saco de crina, e a lua inteira como sangue. As estrelas do céu se precipitaram sobre a terra, como a figueira que deixa cair seus frutos ainda verdes ao ser agitada por um vento forte. Esse sexto selo é terrível, né? Parece que ainda não aconteceu, mas ele aconteceu a partir do século XV. Esse terremoto aconteceu na consciência da humanidade, na forma de pensar, de ver, e no espírito, na parte espiritual da humanidade, principalmente. Porque a gente, nesse tempo, a gente desenvolveu muito a razão, né, as artes, a ciência, e começou a se voltar para o próprio homem. Aquilo que antes, até então, a gente estava virado para o céu, olhando para o céu, procurando a luz. A partir desse momento, a gente começa a procurar, na própria razão humana, a satisfação dos nossos anseios da alma. Então, isso que quer dizer que as estrelas caíram do céu. A gente começou a procurar a luz aqui na Terra, nas próprias realizações humanas, né? Da razão humana. E fala também que o sol tornou-se escuro como um saco de crina. Esse saco de crina representa que alguma coisa aí dos nossos cavalos, dos nossos ímpetos, né, entrou na frente atrapalhando a nossa visão do sol, que é a divindade. A gente ficou mais obscurecido espiritualmente. Apesar de uma forma, de um lado humano, a gente olhar para o Renascimento, e muitas vezes, e quase todos, né, concordam que foi uma evolução, em termos espirituais não foi, né? Foi um regresso, foi um distanciamento, mais um distanciamento da nossa origem, né? E a lua inteira em sangue. A lua representa a Virgem Maria, representa a Mãe Divina que vela por nós. Vocês sabem que a lua ela sempre tem a face virada para a terra, né? Isso representa esse velar da Mãe sobre a humanidade, que está sempre rogando por nós. E ela está inteira em sangue, quer dizer que ela estava em muito sofrimento por isso tudo que se passava, porque ela sabe, né, vendo tudo que estava se passando na humanidade. Então ela intervém. Aqui a gente vai parar um pouquinho no Apocalipse para lembrar de uma parábola que Jesus conta, que fala que o reino de Deus é como uma mulher que divide um fermento em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. E tem um hino do Mestre Irineu que fala que a lua tem 3 passagens, todas 3 nela se encerram. É preciso compreender que ela é quem domina a terra. No meu entender, essas duas profecias, né, essas duas escrituras, falam da mesma coisa. Falam que a Mãe Divina, a mulher ou a lua, ela tem 3 intervenções principais na humanidade, porque claro que tá aqui conosco todo o tempo e tem aparições ao longo da história da humanidade toda e tal, mas em 3 momentos principais, que é a primeira vez a encarnação dela, né, que veio trazer
o Cristo encarnado, dá corpo material ao Cristo. A segunda é esse momento aí, por volta do século XV, né? Vai até o 17, mais ou menos, em que ela está com uma intervenção mais forte. Porque enquanto a humanidade estava, de um lado, acontecendo todo esse processo que eu estava falando do Renascimento, se virando, virando mais as costas, se distanciando mais do Pai, a Mãe Divina, então, faz movimentos ali. Dentro da Igreja Católica, por exemplo, estava acontecendo os carmelitas descalços com São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, que traziam esse lado mais devocional, mais feminino da fé, que, por exemplo, São João da Cruz fala muito da alma como esposa do Cordeiro, né? Esposa de Deus, esse aspecto da devoção. Nessa mesma época, houve um chamado direto de Maria para Santa Beatriz, para a criação da Ordem das Concepcionistas, que 100 anos depois, dentro de um mosteiro concepcionista, foi escrito o livro Mística Cidade de Deus, que é a história de Maria, que é uma tentativa direta da rainha de sensibilizar a humanidade, de esclarecer a humanidade sobre tantos aspectos espirituais que ela precisava compreender. Isso estava acontecendo também no Oriente, e a gente vai ver aqui, logo depois que ele descreve o sexto selo, o Apocalipse fala que o anjo do Oriente levanta a mão e fala: não destrua agora, até que eu marque a testa de mais alguns, né? Ou seja, até que eu santifique mais alguns, isso mostrando que também no Oriente estava acontecendo ali um levante espiritual, contrapondo esse distanciamento geral da humanidade. Esse levante lá no Oriente tem vários ícones, né? Mas o principal talvez seja o Sri Chaitanya, né? Que é tido como a encarnação de Krishna. Inclusive é tido como a encarnação de Krishna no seu aspecto Radha, ou seja, no seu aspecto feminino, da dupla Radha-Krishna. Então, ou seja, trazendo a mesmo movimento que acontecia lá na Europa da devoção, a Bhakti, né? O movimento mais devocional, a fé mais interior, mais feminina mesmo, um movimento que a Mãe Divina trouxe para o planeta. Esse representa, por isso, fala da lua inteira em sangue no sexto selo. A terceira passagem da lua, né? A terceira intervenção de Maria vai acontecer daqui a pouco, né? Nas cenas dos próximos capítulos, né? Está acontecendo no momento. Então, esse foi o sexto selo. O sétimo selo, ele abre as 7 trombetas, que serão as 7 trombetas da Revolução Industrial. A gente vai ver isso no próximo vídeo.